Olá, meus amores! Terça-feira, 8h02 da noite, estamos juntos novamente. Sejam bem-vindos. Oi, Érica, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. E aí, meu amor, me conta. Aramise Freitas, venham chegando. Que delícia ter vocês aqui. Tudo bem? Saudades. E aí, galera, me conta como é que foi o final de semana de vocês. Bom, eu tô por aqui. Hoje nossa live é com o Dr. Fabiano de Abreu e o papo vai ser incrível. O tema é como a internet está deixando a nova geração menos inteligente. Oi, Márcio, Silvana, tudo bem? Sejam bem-vindos. E aí, galera? Vamos fazer o seguinte, vamos mandar um aviãozinho para avisar para a galera que a gente já tá ao vivo, para o povo entrar e a gente não perder muito tempo aqui nas apresentações, que o papo hoje é longo, hein? Ó, já chamei uma galera, chama aí. Oi, Adriano, tudo bem? Isabela, tudo bem, querida? Boa noite, galera. Boa noite. Amores, seguinte, quero agradecer mais uma vez a todo mundo que participou da minha pré-venda do Pra Te Fazer Eu Me Perdi. Se alguém ainda tiver interesse no livro, me chama em inbox que a gente dá um jeito, beleza? Oi, Mariana, produtora da minha live de hoje, tá aqui ao vivo também. Galera entrando, Fernanda, oi, Carlos, tudo bem, meu amor? Como é que você tá? E aí? Gente, seguinte, tirei uns dias pra sair um pouco do meu habitat natural, que é minha casinha amada, salve, salve. E eu tô em Búzios, acho que vocês já devem ter notado, eu tenho postado diariamente. E eu achei um cantinho super seguro, super gostoso para passar uns dias. Chama Mar do Canto Guest House. Tem um monte de informação pelos meus posts que eu não paro de postar, beleza? Mas tá lá, é um lugar super maneiro, na Praia do Canto, do ladinho da Rua das Pedras. Você vai a pé em 1 minuto, literalmente. É muito, muito, muito legal. E ainda tem um charme que toda roupa de cama e roupa de banho é da Rouparia Carioca, que obviamente vocês conhecem e sabem que eu estou falando que luxo é luxo de verdade, né? Tô na Suite Master, uma coisinha simples, com varandão, de frente pro mar, uma vista linda. Então, imagina como é que eu tô, né? Tô me sentindo aqui maravilhosa. E vocês estão gostando desse horário novo da live? Me conta. A música tá alta? Aquela que vai fazendo um monte de perguntas. A gente vai respondendo, pelo amor de Deus. A música tá alta pra vocês? Se tiver, eu abaixo um pouco. Eu sempre fico em dúvida. Pra mim sempre tá boa. Vamos lá. Se alguém falar alguma coisa. Ó, estão dizendo que eu acho que eu posso abaixar um pouquinho. Vamos abaixar um pouquinho. Pronto. E aí, amores? Peraí, pra eu dar conta de ler. Hugo Esmeraldo, Mariana manda em BZ. Que é BZ Búzios? Mariana manda em Búzios, aquela aqui que é BZ. Muito bom. Oi, Flávia, tudo bem? Oi, Cantinho, Cláudia, tô com saudades de vocês. Nunca mais nenhuma postagem. Meu fã-clube tá ficando muito paradinho. Oi, Dani, tudo bem? Música tá ótima, diz o Márcio, que bom. Ó, oi, Tony, tudo bom, amores? Vamos ver se o doutor entra, que já já a gente vai convidá-lo para bater um papinho com a gente. Gente, agora em dezembro eu ainda tenho, essa semana eu vou fazer uma live lá no Paradigmas em Desconstrução, que o tema vai ser recomeços, que tem tudo a ver com o meu livro. Acho que vocês vão gostar bastante, que eu vou abrir o verbo lá e vou falar tudo sobre o livro. Dia 10, às 9 horas da noite. Beleza? Fora isso, na próxima terça, dia 15,
A gente vai fazer a live mensal com o Roberto Berindelli sobre o universo do ator. No dia 22, vou falar com a antropóloga Ilane Yacoub e o tema também vai ser interessante, que é o poder dos influenciadores e das comunidades digitais. Oi, Andréa Fleury! Ariane, que bom que você está por aqui. Taninha, Miriam Fonseca, sejam bem-vindos. E no dia 29, a nossa live com o Rodrigo Fernandes, do Método Kinesis. E vai ter prática de novo, hein? Vai ser bem bacana, bem bacana. Vocês já mandaram um aviãozinho chamando a galera? Tudo bom, Giovana? Deia Fleury, que saudade de você, meu amor. Que saudades. Me contem, amores, como é que foi o final de semana de vocês? Não vi ninguém aqui me contando. Gostou da live com o Rodrigo, Érica? Que ótimo. Ela passou a ser uma live mensal e eu acho que vai ser bem bacana. Pelo menos essas duas que a gente fez foram bem legais, né? Eu vou falar um pouco sobre o nosso convidado antes de chamá-lo aqui ao vivo, tá bom? Eu vou ter que ler porque ele tem um currículo invejável. Vamos lá. Oi, Babi! Babi, você não conseguiu chegar ao Brasil ainda? Me conta, seu voo foi cancelado? Já está marcado para alguma data? Me deixe saber. Vamos lá. Dr. Fabiano de Abreu é um cientista luso-brasileiro que comprova em seu estudo científico que a internet está deixando as pessoas menos inteligentes. E esse é literalmente o nosso tema de hoje. Dr. Fabiano é doutor e mestre em psicologia da saúde pela Université Libre des Sciences de l'Homme de Paris. Bom, eu não falo francês, então foi do jeito que dava. Ainda é doutor e mestre em ciências de saúde com ênfase em psicologia e neurociência pela Emil Berner World University. Mestre em psicanálise freudiana e lacaniana pelo Instituto e Faculdade Gaio. Tem especialização em propriedades elétricas dos neurônios em Harvard. Neurocientista, neuropsicólogo, psicólogo, psicanalista, jornalista e filósofo. Integrante da Sociedade Portuguesa de Neurociências, da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, e ainda da FENS, Federation of European Neuroscience Societies. Bastante coisa, né? Bom, ele realmente comprovou que o uso demasiado dos smartphones e computadores tem afetado o desenvolvimento do QI das crianças. Ele diz num artigo que ele tem o objetivo de demonstrar que a internet é um mundo aberto ao facilitismo. Facilitismo. Difícil, hein? Pois com ela deixamos o uso do nosso cérebro como deveríamos e poderíamos. Acho que isso tem muito a ver, lembra? Nem telefone a gente está mais decorando. Deve passar por aí. Eu vou conversar com ele sobre isso. Galera, seja bem-vindo. Vou chamar o Dr. Fabiano para entrar aqui. Vamos ver se localizamos ele. Porque ele não me mandou o pedido para participar. Mas a gente vai localizá-lo aqui. Fabiano. Pronto, enviação. Ele vai entrar já já. Oi, Miriam, que bom que você está aqui, meu amor. Ó, o Tony está dizendo que esse horário novo é melhor. Oi! Esbarrei aqui no ring light. Eu tô com um ring light que não é meu, gente. Tô me adaptando, viu? O Fabiano, ele acenou, mas ele não aceitou o meu pedido. Vamos lá, vou cancelar e vou chamar ele de novo. Fabiano, vamos lá. Agora vai, agora vai. Olá, meu querido, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada por aceitar meu convite. A gente está muito feliz em te receber aqui. A galera está aqui louca para te ouvir.
E tá tudo bem por aí? já falaram tão bem de você, mas tão bem que eu fiquei até ansioso. Que bom, Fabiano, que bom. Estávamos, então, os dois com bastante entusiasmo por essa live, né? Isso é muito bom. Vamos ser objetivo? Posso ir às perguntas? Tem perguntas? Muitas perguntas. Olha, Tenho muitas perguntas. fiquei até nervoso agora. Tem até pergunta. Vamos lá, amor. No teu último livro, Filosofia da Resiliência Humana, que é de uma série chamada Conhecimento para Todos, você pontuou que os comportamentos humanos ensinam, você pontua os comportamentos humanos e ensina como é que a gente deve trabalhar cada um deles para melhorar a nossa saúde mental, coisa que está em jogo nos últimos tempos, né? Você pode falar um pouquinho da tua série e também falar um pouco como é que a gente pode, se é que pode mesmo, melhorar esses comportamentos para a saúde mental? Podemos melhorar sim, porque tudo está relacionado aos nossos hábitos, aos nossos comportamentos. Inclusive, a mudança de hábitos, você está fazendo a neuroplasticidade cerebral. Ou seja, você está ligando novas conexões no cérebro, o que pode melhorar no funcionamento dos mensageiros químicos, que são os neurotransmissores e hormônios, para que você tenha uma melhor saúde mental. Só na mudança de hábito. Ou seja, é como se o nosso neurônio, se a gente fizesse a mesma coisa, a mesma rotina, ele se acostumasse com aquilo e ele atrofiasse. Ele vai ficando menor, porque ele já faz aquilo de forma automática. E quando a gente muda a nossa rotina, a gente liga novas conexões, reforçando as sinapses, e aí você melhora a vida do cérebro, dos nossos neurônios. Deixa eu desligar aqui o pipi do WhatsApp aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ouvi duas coisas que eu acho que tem um pouco a ver com essa tua resposta. Pode ser que você não compactue disso, mas eu ouvi duas coisas já há um tempo. Uma, eu já ouvi muito indicar esse tipo de mudança de hábitos para pessoas de mais idade, exatamente para colocar elas mais ativas mentalmente. Isso é uma coisa que eu já ouvi há um tempo. E outra coisa que essa eu tenho muita dúvida, a primeira não, ok, você já me comprovou que para qualquer pessoa isso é eficaz. Mas uma outra coisa que eu ouvi de um tempo para cá é que se você faz a mesma tarefa, se você executa a mesma tarefa durante 21 dias seguidos, o seu cérebro se acostuma de tal maneira que isso vira um hábito. Isso seria realmente uma verdade comprovado cientificamente ou é uma tendência? Não sei. Não, é comprovado cientificamente. É bom você repetir para que você se aprimore naquilo. Seja para algo que precisa da coordenação motora ou da memorização. Mas existe uma diferença entre você repetir e depois você parar de fazer aquilo, modificar aquilo ali, ou você persistir naquilo durante muito tempo. E na velhice, sim, a mudança de hábito ela é crucial. Ela é uma receita que todos os idosos deveriam fazer. Porque é na plasticidade cerebral, nesse reforço dos neurônios, que você consegue uma melhor memorização. E você consegue também formar novos neurônios. Ao contrário do que as pessoas pensam, mas os neurônios morrem e não nascem mais. Não nasce neurônio, sim. Claro que morrem muito mais do que nascem. Mas se você fizer hábitos que você possa fazer uma plasticidade cerebral, você vai conseguir fazer a formação, sim, de novos neurônios. Né? E o reforço dessas sinapses, ela evita a demência. Inclusive de idosos que possam ter uma tendência genética a ter doenças, como doença de Alzheimer, entre outras, você pode retardar essa demência ou até evitar ter essa demência, a partir dessa plasticidade cerebral, que vai desde dos hábitos em si, exercícios físicos, alimentação, ou seja, tem muitos métodos que você pode utilizar. Então, os meus livros, eles falam um pouco sobre isso, sobre o comportamento, hábitos, para que você possa ter uma vida melhor. Né? O Resiliência, ou Filosofia da Resiliência Humana, o título foi baseado também no site Resiliência Humana, que é um site que eu tenho coluna. É um site que tem mais de 10 milhões de seguidores. Todo mundo que eu conheço segue.
É, eu tenho coluna lá, então, assim, já há um tempo, né? Tenho também no Seu Amigo Guru, que também pertence ao grupo, né? E eu peguei algumas ideias da minha coluna e transformei. Quando aqui na Europa estava começando, não era ainda uma pandemia, era uma epidemia. E eu pensei, nossa, isso vai chegar no Brasil, porque o fluxo de pessoas aqui em Portugal, Brasil é muito grande, né? Sim, Até porque a gente sabe o quantas pessoas estão vindo para Portugal. E já sim, era assim, já era assim. Eu, por exemplo, eu sou filho de português, minha mãe é portuguesa, então sempre tive esse trâmite, essa viagem, né? sim. Brasil-Portugal. Aí eu pensei, isso vai chegar no Brasil, e quando isso chegar no Brasil, o brasileiro tem problemas maiores em relação à saúde mental do que o próprio povo aqui. Então foi literalmente por isso que você criou o projeto, pensando, já se antecipando. É, eu lancei aqui em Portugal também, porque obviamente a saúde mental de todos seria afetada. Lancei em Angola, porque o Platina Line, que é o maior portal de Angola, tem uma coluna lá, e eu lancei lá também. E lancei no Brasil, ou seja, na lusofonia, porque o portal de Sim, Angola também é visto por Moçambique, Cabo Verde. Então eu sim, lancei pensando na lusofonia, pensando na saúde mental. Mas não é só por causa do que diz no livro em si, mas sim, também pela leitura. Porque óbvio. a leitura é uma plasticidade cerebral. Quando você lê, você absorve o conhecimento, você está fazendo a plasticidade cerebral. E a leitura é de extrema importância no Brasil, porque o Brasil está com deficiência na educação e na leitura. Né? E eu pensei nisso, tentar injetar uma cultura ali, dando os livros, né? Distribuindo Sim, gratuitamente. maravilhoso, maravilhoso. Não, essa ideia é genial. Deixa eu só voltar um pouquinho no complemento perdão, da nossa primeira pergunta, que eu esqueci de te perguntar. Esse exercício de mudar a rotina, ele vai desde uma coisa muito simples até uma coisa mais sofisticada. Vou te dar um exemplo. Eu sou solteira hoje em dia, né? Namoro só, mas não estou casada. Então, eu durmo na minha cama sozinha. Eu literalmente escolho mais um lado do que outro para dormir. Eu não durmo no meio da minha cama. Eu tenho o meu lado preferido. Eu talvez trocar de lado ou na hora de me levantar pelo outro lado já seria uma mudança pequena nessa rotina, correto? Correto. Inclusive, se escova o dente com a mão direita, escovar com a mão esquerda. Um Tentar super digitar exercício. exato, digitar o teclado com a outra mão que você usa menos. Então, tudo isso aí é a plasticidade cerebral. Você está ligando novas conexões, teu cérebro está no automático. E aí você força ele a ter que fazer uma outra coisa, né? É a lei da compensação também, né? Por exemplo, quando uma pessoa tem deficiência em uma das mãos, ela tende a ter uma outra mão trabalhando melhor do que se não tivesse a deficiência. Então, Exatamente. compensa no caso. Né? Então, você está fazendo a plasticidade cerebral, sim, que é a mesma plasticidade cerebral que um deficiente físico faz quando tem um problema na perna, na mão e tem que utilizar outros membros para compensar. Maravilhoso, maravilhoso. Você pode falar um pouquinho sobre cada um título da coleção? Cada um título dos livros. É, Tem esse, né? Filosofia da Resiliência Humana, tem a Filosofia da Educação Infantil. A filosofia da educação infantil, para mim, é um dos mais importantes, porque é o futuro. É o futuro. Se está preocupado com o país, acredite que se você não se preocupar com as crianças, então fique mais preocupado ainda com o país. Porque sim, essa educação, aliás, essa falta de educação que a gente está dando para as crianças, essa falta de atenção, a gente vai pagar o preço por isso. A gente vai pagar o preço por isso. Então, assim, eu gosto de falar muito da seguinte maneira. Se você hoje não quer perder um pouco do tempo com o seu filho, você não quer se estressar, você não quer se aborrecer, você está muito atarefado, você não quer se aborrecer em ter que dar atenção para o seu filho ou ajudar ele em alguma coisa, pode acreditar que você vai se aborrecer muito mais na fase adulta,
Porque Com certeza. as consequências dessa não educação dada, ela vai vir na fase infantil, na fase da juventude, e você vai ter muito mais dor de cabeça. Então, vale a pena utilizar a inteligência emocional, o lobo pré-frontal do cérebro, para poder educar a criança, acompanhar. Né? Escola não educa, escola ensina. O papel da educação é em casa, os pais. Não E vai hoje a gente jogar, tem uma arremessar o dificuldade. filho na escola. Hoje a gente tem uma dificuldade, que além dos pais acharem que a escola deve educar, eles acham que o cuidador, né, o vizinho que cuida, ou a babá, tem o papel de educar, quando na verdade eles acabam, entre aspas, deseducando, porque são pessoas que estão ali acolhendo aquela criança, né? Cuidando daquela criança, mas não com o papel de educar, com o papel de cuidar, de acolher. Né? E aí o que eu sinto já há muito tempo, meus filhos já são homens, um tem 25, outro tem 23. Eu, obviamente, tive que ter babá durante muito tempo, porque eu não parei de trabalhar nem na maternidade, mas o meu trabalho permitiu que os meus meninos estivessem sempre muito perto. Eu precisava de alguém que carregasse eles comigo, que me ajudasse na hora de uma reunião. Vou entrar para a reunião, segura a onda, vá. Entendeu? Mas eu sempre tive eles muito perto. Mas essa geração já deles já foi uma geração muito cuidada por terceiros e pretensamente educada por terceiros, né? É muito difícil isso. A questão é que está escrito no nosso código genético a dependência dos pais. Tanto que a criança, quando nasce, ela já sabe que tem que mamar. Por que ela faz tudo aquilo instintivo? Por que o cérebro reptiliano comanda tudo ao nascimento? Porque existe essa dependência dos pais. Ou seja, quando você passa no DNA o estona, que é transformado em grama de memória, você já está passando também todo esse laço que liga os pais com a criança. Então, a criança tem uma dependência paterna e materna. Não Sim. adianta substituir. Existe sim uma dependência. Então, você tem que suprir isso. Ou você vai causar uma falta. Né? Então, muitos dos problemas que as pessoas têm na fase adulta, traumas, síndromes, transtornos, né, são vinculados a isso. A traumas devido a você cortar o que estava determinado no seu código genético. Você deixar de fazer alguma coisa determinada. Isso é impressionante. Então, você falou um pouco da filosofia da educação infantil, né, que trata disso, que, como você bem disse, com certeza é um dos mais importantes. Você tem um outro título, que é Os Sete Pecados Capitais, que a filosofia explica. Isso é bastante curioso. Exatamente. Eu pego os sete pecados capitais, né, porque são alguns deles, né, todos eles são instintivos, de certa maneira, ou seja, todo mundo é um Sim. pouco egoísta, todo mundo tem a gula, ou seja, uma coisa é ser instintivo, outra coisa é você potencializar isso, né? Você trazer isso de maneira que seja prejudicial para si mesmo e para as pessoas do seu convívio. Né? A gente nasceu, também está determinado no nosso código genético, a Sim. gente conviver nesse comboio social. A gente precisa de outras pessoas. Né? Então, a gente tem que saber lidar com essas pessoas e evitar com que esses sete pecados capitais se tornem um problema nas nossas vidas. Com certeza. Romantizando a filosofia. Esse aí é interessante também, porque a gente está numa era meio romântica, né? Romântica no sentido de que, se você falar, por exemplo, estou com fome, a pessoa fala, isso é um absurdo você falar que está com fome. Tantas Com pessoas tanta passando gente. fome. Tanta gente passando fome, você dizendo que está com fome, isso é um absurdo. Então aí eu escrevi textos que eu estou filosofando, romantizando a filosofia de maneira amena para que não tenha nenhum risco ali de interpretação errada. E de maneira mais fácil de compreensão também. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Então, temos filosofia do comportamento, da educação infantil, romantizando a filosofia, os sete pecados. Maravilhoso, né? Assim, enfim, todos lançados esse ano, disponíveis. Parabéns, 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 parabéns.
falando um pouco sobre esse tema, a gente tem uma impressão, eu não sei se é real ou se é uma falsa impressão, de que houve uma revalorização desse convívio familiar por conta do isolamento, por conta da pandemia. As pessoas estão em casa, está todo mundo em casa, pais, filhos, avós, enfim, está todo mundo em casa, e me parece que almoços em família, jantares em famílias, o bolinho com café à tarde, começou a voltar à moda, né? Pela possibilidade de estarmos próximos. Talvez isso tenha acontecido com um pouco mais de frequência logo no início da pandemia, mas eu queria entender o que você acha disso. Você acha que realmente a gente conseguiu dar uma sedimentada nesses valores novamente? Isso é só uma impressão? Qual é o impacto disso tudo para o futuro? Uma necessidade biológica. Olha, há males que vêm para o bem sempre. Eu sempre digo que não existe nada pior do que a morte. Tudo que acontecer de negativo, você pode tirar algo positivo. Sim. A pandemia é algo negativo. A doença é algo negativo. É uma doença perigosa. Por mais que não tenha chacinado tanta gente assim, como se fosse o ebola em proporções, como se fosse a peste negra naquela época, não deixa de ser uma doença perigosa. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, a partir daí, a gente tem que tomar os devidos cuidados, principalmente agora no fim do ano. E essa confraternização, essa união familiar, é um mal que veio para o bem, porque é uma necessidade biológica que nós temos. Eu, por exemplo, estou aproveitando muito bem o tempo com meus pais. Meus pais vieram para Portugal para ficar um tempo comigo. Mesmo minha mãe sendo portuguesa, ela mora no Brasil. E eu aproveitei e falei, mãe, faz teu tratamento de artrose aqui, ó, pandemia, fica logo aqui, pronto. E eles estão aqui, né, até isso tudo se resolver. E eu estou passando mais tempo com eles. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. O tempo passa, né? Depois que a gente perde, a gente vai sentir falta de não ter isso, né? Então, isso é um momento para a gente poder relembrar aquela ceia de Natal antiga, né, que tínhamos com a família, e passar o ano novo com a família também, porque a gente deixa de passar o ano novo com a família na juventude, né, vai passar com os amigos. Então, que tal passar com a família também? Pode ser extremamente divertido. A diversão nós fazemos, né? É um ótimo resgate, né? Eu preciso muito conversar mais profundamente com você sobre o tema exato da nossa live, mas antes eu queria fazer uma pergunta que eu sei que a resposta poderia valer uma live, mas eu vou te pedir para você ser bastante sucinto. Como é que você enxerga o mundo pós-pandemia? Olha, o mundo pós-pandemia é uma incógnita. Não tem como a gente falar como vai ser exatamente, mas eu vejo sempre pelo lado positivo. E revelou aí um problema em relação à saúde mental que já tínhamos, e agora a gente está levando a sério. Sim. Então, mais que nunca, os profissionais da saúde mental, né, o psiquiatra, o psicanalista, o psicólogo agora está tendo muito trabalho e valorização que não estava tendo antes, né? E é interessante porque eu trabalho com muitos médicos, e médicos de outras especializações estão se vinculando a pessoas, a profissionais da saúde mental para qualquer tratamento. Olha que interessante isso, né? Eu tenho um grande amigo psiquiatra que ele está com uma demanda muito grande, inclusive na cidade dele, ele é de Palmas, do Tocantins. Ele vai conversar com os pacientes antes de entubar, ou quando estão precisando usar o respirador, que eles já começam a entrar numa loucura de que se está usando o respirador vai ter que entubar, o que não é uma verdade, né? Então, ele tem uma demanda, além da demanda toda de consultório e de clínica que ele já tem, ele está com uma demanda absurda para dar conta dos pacientes Covid, porque ele toda hora ele é solicitado exatamente para dar esse apoio. Exatamente. O que me preocupa mais em relação ao mundo pós-pandemia é essa adaptação à distância entre as pessoas. Eu acho que a gente tem que pensar muito na questão da saúde mental em relação também à necessidade de convívio
né? E a gente, depois que isso tudo acabar, passar a conviver mais com as pessoas e largar um pouco a internet. O meu medo é que algumas pessoas vão utilizar a inteligência emocional para raciocinar sobre isso e mudar o estilo de vida. Mas tem muitas pessoas que vão se afundar nesse vício da dopamina, da ansiedade, né? Que está tudo vinculado em relação à internet, esse tempo na internet, e pode se agravar mais o estado em relação à saúde mental. Com certeza. Então vamos dar uma mergulhada agora no que mais nos interessa nessa live, porque todos os assuntos são maravilhosos. Como é que a internet está deixando a nova geração menos inteligente? Como e por quê? Cláudia, antes de mais nada, eu quero deixar uma indignação por esse tema, porque não sei se a Miriam comentou contigo, mas eu passei a fazer um estudo amplo em relação ao estudo científico, baseado em experiências, experimentos, né, pesquisas, etc. E eu publiquei em dezembro de 2018. Foi aprovado pelo comitê científico, ou seja, tem todas as provas científicas que a internet está deixando as pessoas menos inteligentes. Foi publicado num veículo de comunicação em Portugal, bem conhecido, foi publicado também em Angola, e no Brasil a imprensa não se importou com isso. Aí foi agora, no mês passado, um cientista francês falou que a internet está deixando as pessoas menos inteligentes, e a BBC Brasil publicou, e os veículos de comunicação todos publicaram. Quando você tem um artigo científico aprovado, ele também está disponível em inglês, também está disponível para todos os cientistas do mundo, né? E quando você publica um artigo científico e é o pioneiro nele, esse artigo tem que ter validade. Então, eu fui até entrevistado pela Exame agora há pouco tempo, mas foi muito pouco veículo no Brasil. Não que eu queira estar na imprensa, não é isso. É a valorização da ciência brasileira. É necessário. Exatamente. É necessário, é só isso. E também porque o próprio governo brasileiro ele tem que ajudar para que a sociedade, as crianças, consumam menos a internet, porque elas vão ficar e já estão ficando menos inteligentes realmente, com toda a base científica provada que isso está acontecendo. Isso começou a acontecer a partir de 1970, com a televisão. Então, assim, já posso me aprofundar na teoria? Por favor, por favor. Tá. Então, assim, a gente evoluiu de uma maneira, né? O mundo pós-romano, o mundo romano e pós-romano, a gente evoluiu a nossa mente na escrita, na leitura, e a partir daí a gente se aprofundava no conteúdo. Quando chegou a televisão, a gente já teve tudo ali bastante mastigado ali pela televisão. Exatamente. E o nosso cérebro, ele é um cérebro instintivo, porque a gente só existe porque a gente tem que sobreviver e procriar, né? Isso é ciência. Se a gente não procriar, a humanidade acaba. Então a gente precisa sobreviver para procriar, para a humanidade não acabar, assim como todo animal, ser vivo, né? O coronavírus passa para todo mundo porque ele precisa sobreviver, por isso que ele passa para todo mundo, né? Então o nosso cérebro ele busca economizar energia para poder armazenar informações que sejam para a nossa sobrevivência. Sim. Então, a própria internet, tendo todo esse conteúdo mastigado, faz com que o nosso cérebro não tenha interesse em absorver o conteúdo por completo. Porque a gente já sabe que se precisar de novo é só uma teclinha e você vai lá, não é isso? Exatamente. Você já sabe que você pode procurar. E aí vem a fadiga para ter que procurar, porque você sabe que tem que procurar. Então, o próprio cérebro ele busca armazenar, né, o que é necessário para a sobrevivência. E também tem a questão da dopamina. A dopamina é um hormônio neurotransmissor da recompensa. E antigamente a gente usava ele quando a gente conseguia uma colheita, quando a gente conseguia uma boa caça. Então ele serve como pulsão, né?
uma pulsão para fazer com que a gente tome uma atitude. Porque por que eu vou comer? Por que eu quero comer aquilo gostoso? Porque ao comer eu vou sentir aquela sensação de prazer, estou liberando dopamina. Só que aí as pessoas comem simplesmente porque está viciado na dopamina. As pessoas estão na internet consumindo porque estão viciadas na dopamina. Então, calma aí. Então, quer dizer que cada like libera dopamina? Sim. Cada foto publicada libera dopamina. A gente só vendeu, teve recorde de venda de iPhone 12, porque a gente está vivendo uma atmosfera negativa e uma necessidade absurda de liberar dopamina. E aí todo mundo quer comprar o iPhone 12 para poder liberar essa dopamina em maior intensidade. É preciso que as pessoas entendam que isso não é uma coisa tão clara, né? Não é 2 mais 2. Nossa, a pessoa não pensa, eu estou fazendo isso porque estou liberando dopamina. Nossa, eu estou fazendo aquilo porque libera dopamina. Nossa, não. É um hábito que vai se criando, né? Então a pessoa acorda, abre o olho, liga o celular, já responde as mensagens no WhatsApp e entra nas redes sociais. E ali ela começa a absorver várias informações. Algumas coisas são até interessantes, né? Meio que virou uma central de notícias, você sabe meio o que está acontecendo naquela manhã, o que aconteceu naquela madrugada. Tudo bem, tem as fake news, como também tem na internet como um todo. Mas eu estou focando um pouco nas redes sociais, que eu vejo que as pessoas estão muito voltadas, sim, às redes sociais. E aí você vai se compensando. Você posta uma foto, alguém já deu um like, você fica felizinho, aquela coisa. E assim vai. É um buraco sem fundo, né? Até porque a dopamina ela é viciante. Uma prova disso é que o usuário de drogas, quando ele para de usar a droga, a abstinência, ela é justamente a necessidade da liberação da dopamina, porque a droga ela aumenta a produção da dopamina. Ou seja, Sim. Isso é a melhor prova científica possível em relação à dopamina. Só que assim, isso faz com que aumente a ansiedade. Porque o que é ansiedade? A ansiedade é a pendência de você conquistar algo, de você ter que fazer algo. Então, essa necessidade de dopamina aumenta a ansiedade cada vez mais. É você conquista dopamina aqui, ali, ali, a ansiedade aumenta, 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 vai só aumentando. E esse aumento da ansiedade, assim como o estresse, vai causar um aumento no cortisol, que controla a imunidade, né? Então, por exemplo, porque o Brasil tem um número muito alto de mortes por coronavírus. Já parou para pensar também se a imunidade não está baixa? Porque é um povo muito ansioso. Dados da OMS, país mais ansioso do mundo, 2019. Segundo país mais estressado do mundo, depois do Japão. Ou seja, número de mortes alto por causa do coronavírus, imunidade baixa com o aumento do cortisol, devido a essa ansiedade potencializada da sociedade. Moral da história, o povo tem que parar, entender e mudança de hábito, porque senão o corona vai pegar, né? Exatamente. Tem que ter a mudança de hábito, tem que ter o controle. Já existem países que controlam o uso da internet, que inclusive tem horários para consumir a internet. Isso é lei cabível de multa, inclusive. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Nós mesmos controlarmos o nosso uso de internet dos nossos filhos e também tem que ter uma intervenção do governo em relação a isso, já que o Brasil já é considerado o país mais ansioso do mundo. Então, já está na hora de tomar uma atitude. Eu tenho depois uma coisinha para falar sobre a visão do país sobre isso tudo, mas isso vai ser para a gente fechar com chave de ouro. Mas eu acho que o governo, num curto espaço de tempo, infelizmente, não vai tomar nenhuma atitude em relação a isso. Então, cabe a nós, cidadãos, pais e mães, pessoas físicas que somos e consumidores e em busca dessa dopamina, né? Nos conscientizarmos e criarmos regras. Eu, por exemplo, sou uma mulher de 54 anos, sou bastante planejada no meu dia a dia, na minha semana, na minha quinzena, no meu mês. Eu, por exemplo, estou passando uns dias em Búzios para dar uma espairecida, sair da minha casa, sair um pouco daquele lugar. Achei um lugar que eu senti segurança, que está tranquilo, vim para cá passar uns dias.
Eu vim uma quinta-feira à noite. Na segunda-feira, minha malinha estava pronta. Minha malinha com meia dúzia de coisas, porque eu vim para uma cidade de praia, calor, que eu não ia sair do lugar onde eu estou. Então, era uma mala muito tranquila de fazer. Até hoje, meus filhos e as pessoas que convivem comigo falam assim, mas, Cláudia, para que essa antecipação? Eu digo, eu faço a mala com a antecipação necessária para que, se pintarem outras urgências, eu não estou desesperada para na última hora fazer, porque não vai me fazer bem. Porque caso eu esqueça alguma coisa, eu ainda vou me culpar. Ai, mas por que eu fiz em cima da hora? Tá vendo? Esqueci. Então, eu gosto de fazer as coisas que eu posso, que eu tenho controle, com antecedência. Até porque a minha vida é assim. Eu sou uma profissional liberal, sou gestora de carreiras, enfim, eu tenho várias atividades, tenho uma editora, faço isso, faço... Enfim, se eu não organizar o que pode estar organizado antes, na hora vira um caos. Outra coisa que eu faço, eu tenho alarme para tudo. Eu tomo uma medicação há 10 anos, toca todo dia de manhã. A medicação está do meu lado, mas toca tomar o hormônio tiroidiano. Eu desligo, eu já tomei normalmente quando ele toca. Mas vai que eu esqueço, tá lá. E tem 10 minutos antes da minha live, fechar as janelas, para não ter o barulho da rua. Você tá Coloca dormindo? alarme de sono também, tenho que dormir. Não. Isso tem que fazer. Isso Esse é tem o que mais fazer. importante, né? É. Mas, enfim, eu não posso ficar paranoica com toda essa minha estratégia de planejamento, mas eu acho que é uma disciplina. Que não é que eu me impus, me é aprazível. Para mim é muito bom assim, tá tudo certo, entendeu? Uhum. Eu me sinto segura, me sinto controlada. Então, Isso é bom. Organização. voltando ao assunto principal, talvez fosse importante algumas pessoas desenvolverem alguma coisa parecida com isso, mas eu acho que já tem alguns aplicativos que cronometram, as próprias redes sociais, sim, mas alguma coisa um pouco mais objetiva, o tempo que você está usando, o tempo que você está dedicado, e você se dá um prazo. É igual dinheiro, amor. Eu tenho R$ 1.000, eu não posso gastar 1.100, só tem 1.000. Então, né, se prepara. Olha, eu vou ficar 1 hora no máximo na rede social por dia. E vai tirando, vai desmamando, né? Até você ficar Desmamando, bem olhinho. falou tudo. É um vício, tem que desmamar. A palavra está corretíssima. É um vício, então tem que desmamar. Né? Igual, por exemplo, teve uma pessoa que colocou aqui sobre a nutrição. A nutrição também, você colocar lá no aplicativozinho o horário que vai comer, o que vai comer, também é muito importante. A nutrição, eu sempre falo da dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo é a mais excelente. É que eu pratico aqui, não só porque eu estou aqui no Mediterrâneo, né, mas também porque é a melhor dieta. Né? Agora, a dieta vai também muito do que a pessoa tem, do que ela Sim, apresenta. Né? Então, a sim, gente tem que levar isso em consideração. Ah, eu fiz a minha dieta do Mediterrâneo, mas eu continuo com esquecimento. Você está com esquecimento porque você está tendo disfunção nos seus neurotransmissores, então você não está passando as informações da maneira adequada. Por exemplo, quantas pessoas não conseguem ter foco atencional? É muita gente. sim. Mas por que eu não consigo ter foco atencional? Porque os seus neurônios não estão passando a informação para as regiões do cérebro de forma que deveria. Então você tem que mudar o seu hábito. E vai desde a alimentação, a exercício físico e outras coisas que tem que fazer. Então, sobre a pergunta aqui de um seguidor sobre alimentação, eu digo, dieta do Mediterrâneo é muito boa, mas tem que avaliar o seu organismo para saber a dieta correta que você vai fazer. Sim, perfeito. É isso. A gente tem que, no final das contas, se conhecer, né? E eu acho que isso também é um lapso que existe no mundo atual. A gente tem muito acesso para poder se auto-entender, mas faz muito pouco uso desse acesso. Porque se a gente fizesse o uso que a gente tem desse acesso, eu acho que seria, assim, estaria todo mundo numa média superior, Ó, né? a Ariane perguntou aqui sobre a associação da alimentação com a crise de ansiedade.
Obviamente, alimentos que possam potencializar a ansiedade. Se você é muito ansiosa, você tem que retirar um pouco desses alimentos. Inclusive, para ansiedade, antes de dormir, né, durma mais cedo, não durma de madrugada, porque a gente produz melatonina à noite para dormir. E toma um chazinho de camomila antes de dormir, ao invés de tomar outras substâncias que possam te manter acordado. E larga a internet, porque a tela faz você liberar a serotonina, que é o hormônio da luz, né? Da claridade, da parte do dia. Há quem diga que, inclusive, você não deve deixar o celular no quarto. Oi? Gente, eu peguei um ring light emprestado aqui, ele tá me dando um show, viu? Já caiu 2 vezes. Não, mas o celular no quarto, né? O telemóvel, como diz aqui em Portugal, tem também a questão da radiação, né? Então, não existe provas científicas ainda do quão mal faz, mas é bom a gente não ficar com o telefone próximo. Nisso eu, assim, tô péssima, porque eu durmo com ele debaixo do travesseiro. Tipo, bem errada, né? É perigoso, né? Ter casos de telefone estourar, explodir, já pensou? Então, não vale a pena. Só não naquele vale instante. a E tem também a percepção inconsciente. Tem a percepção inconsciente, Cláudia. Porque o fato de você saber que o telefone está aqui, você tem uma atenção ligada ali de forma inconsciente. Então, você pode prejudicar o teu sono mais profundo. Verdade. É porque eu costumo dizer que eu sou muito boa de cama, sabe? Eu deito e durmo em qualquer lugar. Inclusive, se a gente ficar aqui 2 minutos sem conversar, eu boto o bracinho aqui e vou embora. Eu não tenho problema. Mas existe realmente a diferença do que você falou entre você adormecer e você alcançar o sono restaurador, o sono profundo, enfim, ter todos os níveis de sono que são necessários para você se restabelecer física e mentalmente, né? Exatamente, exatamente. É o sono REM que chama, né? Faz muita diferença. A partir de hoje, Fabiano, está combinado. Celular, não vou te falar ainda fora do quarto, mas longe da cama. Próximo passo vai ser fora do quarto. Olha, dormir 8 horas por dia, à noite, ao acordar, fazer exercício físico, tomar um solzinho de manhã, não é um sol de meio-dia, não. Aquele sol que tosta a sua pele, que está te fazendo mal, não. Aquele solzinho de manhã, sabe? Você buscar uma leitura também. Dormir, antes de dormir, não pegar o telefone. Pode até evitar fazer leitura antes de dormir. Tenta dormir cedo, realmente. Então, a alimentação são todos hábitos que são cruciais, né? Eu estava conversando antes da sua live com um médico e a gente falou sobre isso, né? O correto é você ter hábitos dos nossos ancestrais. Esse é o correto. Os hábitos dos nossos ancestrais. Porque foram milhares de anos para chegarmos onde chegamos e, de repente, a gente fez uma mudança abrupta, né? Então, vamos tentar... e desnecessária, né? Exatamente, exatamente. E é por isso que a gente está regredindo a inteligência. Por isso também. É que a gente está mudando toda a ordem que estava já programada dessa nossa evolução. Então, assim, o que você indica radicalmente é isso, um controle muito intenso dos acessos à internet, a essa tecnologia, para que realmente a mente do ser humano possa voltar a trabalhar como ela precisa trabalhar para a nossa evolução. É isso? Exato, e conhecimento. Antes de publicar alguma coisa ali na rede social, busca um conhecimento amplo sobre aquilo, uma leitura completa. Quando for ler o artigo, a matéria, não lê só o título e interpreta pelo título, não. Lê o conteúdo inteiro, porque se você lê o conteúdo inteiro, além de você estar absorvendo conhecimento amplo, você está fazendo a neuroplasticidade cerebral. E quando você comentar na mídia social, você não vai passar vergonha. Porque você acha que está abafando para alguns ou poucos que comentam ali, mas a maioria, né, está vendo de forma negativa. E as pessoas que têm uma base de conhecimento e lê um conteúdo, vamos chamar um conteúdo ignorante, por exemplo, ela não vai responder. Ela só vai olhar e ignorar. Ou seja, a maioria das pessoas ignora aquilo que você escreveu e acha que está abafando, né? Você não vai perceber isso, né? Eu não sei, você já deve ter visto, há uns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás,
todo mundo estava colocando esse texto muito no Facebook ainda. Começava a dizer, falar sobre o câncer, como se estivesse com câncer, e no final a pessoa falava, se você chegou aqui até o final, esse texto é só para, enfim, testar se você realmente lê tudo. Na verdade, eu não tenho nada. Eu não me lembro bem como era o texto, mas foi um texto que foi amplamente replicado pelas pessoas. E, assim, a terceira vez que eu vi esse texto, eu me dei o trabalho de ler os comentários. E é impressionante, porque eu ouso te dizer que de 80% a 90% dos comentários era sinto muito, estou rezando por você, que Deus te proteja, e você vai passar por isso. As pessoas realmente não tinham lido, é impressionante. Não leu o conteúdo. Não leu o conteúdo assim, inteiro. Quando eu estou falando isso, muito me espantou, porque não era um conteúdo genérico. Você está lendo conteúdo de uma pessoa que você conhece, que está dizendo que está com câncer. Sabe, assim? Olha, isso que a Miriam falou aqui, Miriam Fonseca, sobre as crianças dormirem tarde. Bom, vamos lá. Quando a criança dorme tarde, que ela está causando uma disfunção nesses neurotransmissores, melatonina, serotonina, todos esses neurotransmissores que trabalham em conjunto, inclusive, né? Você está perdendo, aí você com essa disfunção você está perdendo também o foco atencional. Por que aumentou o número de crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Também é por isso. Ou seja, quando ela perde o foco, ela perde a atenção, devido a essa disfunção nesses neurotransmissores, sem atenção você não absorve o conhecimento. Sem absorver o conhecimento, você não faz a plasticidade cerebral, o que faz você ficar menos inteligente. Digamos assim, a falta de atenção, ela pode derivar de várias situações. Mas, para fazer uma comparação, por exemplo, se estou preocupada com alguma coisa muito séria que está para acontecer, ou que eu estou perdendo o controle de alguma situação, e eu tenho que ler um artigo, ou eu tenho que preparar um texto, alguma coisa assim, obviamente, eu vou ler e reler, escrever e reescrever, porque eu estou com uma preocupação, eu estou com foco numa outra situação, né? E eu não estou dando a atenção necessária para aquilo que é o objeto do meu presente, daquele meu momento. Isso, eventualmente, uma vez ou outra, você está com uma preocupação realmente muito grande, ok, acontece, você perde o foco. Mas quando você tem noites mal dormidas, por bobagem, né? Seja porque você ficou vendo televisão até tarde, ficou na internet até tarde, bebeu demais, saiu demais, dançou demais. Eu não estou dizendo que tudo é prejudicial como um todo, não. Estou dizendo quando você sai do teu dia a dia, do que você falou. A gente tem, teoricamente, um horário biológico, né, no nosso relógio biológico, que é o horário de se recolher, de ir para o repouso, colocar o seu corpo e a sua mente em repouso, para se restabelecer e poder começar um novo dia com as suas tarefas, com as suas funções. Quando eu me prejudico nisso, eu perco totalmente a minha capacidade de foco e vou tendendo a entrar em hábitos que me ajudam a passar por esse dia, digamos assim, todo cagado. Todo errado. Exatamente. Exatamente. Né? Então você tem que dormiu aquela noite mal dormida. No dia seguinte, está com problema de foco, não está conseguindo. Não adianta ficar tomando remédio, não. Às vezes vale mais a pena você dar uma cochilada depois do almoço e tentar recompensar melhor isso do que forçar o seu cérebro, né? E aí você está causando, assim, também uma disfunção. Então, ou seja, eu falo muito de disfunção, eu falo muito em neurotransmissor e hormônio, porque é o que conduz a nossa vida. Eu chamo de... São hormônios, são mensageiros da vida. São eles que controlam o nosso humor, eles controlam tudo.
É comprovado. A depressão é disfunção nesses neurotransmissores. É uma doença. A depressão é uma doença. Então, se você não se cuida hoje, se você está cheio de problemas na cabeça, essa atmosfera negativa, estressado, e você não se cuidar, você pode vir a ter uma depressão. Aí, aquela pessoa que condena o depressivo, quando está em depressão, ele não vai ter nem a consciência do que ele pensava sobre o depressivo, porque da depressão você já perde a consciência em si. Olha só, olha só. Porque você em depressão, você não tem a passagem das regiões do cérebro que te traz a consciência do problema. Então, muitos dos casos, por exemplo, de suicídio derivado de uma depressão, é a falta de consciência. E aí você recrimina aquela pessoa. Ele foi um covarde, ele não sei o que, você não sabe. Ela não tem consciência. Ele não tem consciência. A gente não pode julgar. Eu acho que é uma proibição julgar alguém sem conhecer a história dessa pessoa e o motivo pelo qual ele teve aquela atitude. Eu sou uma pessoa que às vezes eu não julgo nenhum comentário na internet. Eu penso assim, olha, se ele comentou isso, ele deve estar com algum problema. Exato. Então vamos perdoar, porque ele não está bem. Até porque quem tem tempo de ficar ali na internet digitando, é porque ele realmente pode não estar bem. Ele está buscando atenção, ele está tendo muito tempo hábil, então ele pode não estar tendo sucesso profissional. Quando você tem sucesso profissional, você acaba tendo menos tempo, né? Óbvio. Então a gente tem que avaliar essas nuances, né, antes de condenar a pessoa, julgar a pessoa. Eu tenho uma camiseta que eu adoro, que diz assim, se é sobre mim, pergunte para mim. Que é exatamente isso. E muitas vezes, embasado num comentário de uma pessoa, você tira algumas conclusões que são completamente erradas. Eu adoro o WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp ele facilita muito a minha vida no dia a dia, na minha comunicação com os meus amigos, com meus familiares, com o meu trabalho. Mas eu sempre falo para os meus parceiros, principalmente comerciais. Eu falo, a gente pode resolver tudo por WhatsApp, a gente documenta contratos por e-mail, mas se tivermos alguma dúvida, a gente vai fazer uma ligação, pelo menos de voz. Porque a entonação que eu estou dando, mesmo que numa mensagem de voz pelo WhatsApp, pode ser interpretada de uma maneira completamente equivocada. Mas quando o WhatsApp promove a fadiga também, né? Quando eu falo com você ao vivo, por telefone ou por imagem, a gente está conversando real time. Porque uma mensagem do WhatsApp eu mando, a pessoa ouve daqui a 5 minutos, 2 minutos. Não tem uma conversa ativa, né? Então, isso eu acho que é super importante. O não julgar os outros, para mim, é princípio de vida. É princípio de vida, porque a gente não consegue saber o que passa na cabeça da outra pessoa. Eu tenho mais 2 comentários para fazer sobre tudo que você comentou. 1, depressão. As pessoas acham, e eu erroneamente durante muitos anos achei também, que a depressão era algo que levava alguém a se jogar numa cama e não ter mais vontade de viver. E com a maturidade, lendo, conversando, eu fui entendendo que não, que você pode estar deprimido e não necessariamente você chega ao momento de cair numa cama e não conseguir mais levantar. Você pode estar com essa depressão e vivendo com ela e, entre aspas, produzindo normalmente. E culminou para mim esse ano, quando eu assisti a Natália Arcuri, eu estou falando o nome porque ela publicamente falou que ela entendeu que ela tinha depressão desde os 9 anos e ninguém, nem ela tinha ideia, muito menos a família. Porque não era uma depressão dessa de tirar o ânimo dela, era uma depressão que ela era tão deprimida que ela fazia tudo para se superar e para ir. Então, assim, a gente ainda tem muita dificuldade em entender sobre doenças mentais. Eu não sei se eu estou usando o termo errado, até porque o termo doença mental, ele era
abominado até muito pouco tempo atrás. Doente mental era maluco e acabou. Ficava nessa caixinha e não existe mais nada. Quando, na verdade, a gente sabe que hoje em dia existem inúmeras doenças mentais, todas elas, obviamente, afetam o indivíduo, como qualquer outra doença física, né, afeta, mas que isso não é um sinônimo de maluquice, né? É, eu acho que, primeiro que eu chamo de potência, né? A depressão, ela tem suas potências e depende do organismo da pessoa e da probabilidade que essa pessoa tem, inclusive genética, de ter uma depressão e o tipo de depressão que ela tem. Eu não sei se você, ela falando que teve depressão desde pequena, não sei se a gente pode chamar de depressão ou outras questões, como uma insegurança, né? Sim, Então, assim, eu acho depressão uma palavra muito forte. Depressão é quando você tem a inflamação, né? Quando você tem aquela disfunção que torna algo mais sério, né? Então, sim, não sei se a gente podia chamar de depressão, né? Depressão é algo que você pode vir a ter que tomar remédio, por exemplo, né? Para poder tentar estabilizar os seus neurotransmissores, que sim, está relacionado a eles, né? Então, não sei se a gente pode chamar de depressão. Agora, a depressão está relacionada a tudo isso que eu falei, e também você pode chegar nela através do seu estresse, da sua ansiedade o tempo todo, aquela ansiedade que não acaba mais, né? Ansiedade, vamos lá, a gente não pode condenar a ansiedade. Se não existisse ansiedade, a gente não vivia, né? sim, Porque a ansiedade é o que faz a gente se mover, faz o que a gente buscar, né, fazer as coisas, né? Mas tudo é a maneira com que você usa a sua ansiedade. Você usar a sua ansiedade, às vezes, para coisas banais, né? Ai, eu estou louco porque eu queria publicar isso agora, tal hora, e não consegui publicar, e isso fazer de você uma pessoa triste naquele dia, apenas por isso, né? Então a gente tem que utilizar a inteligência emocional para, com a razão, não deixar a emoção prevalecer. Isso é um trabalho mental. Utilizar a inteligência emocional é um trabalho mental, sim, né? E a gente tem que buscar esse equilíbrio. Buscar o que eu chamo de meditação. Não é meditação de juntar o polegar com o indicador, não. É você buscar o equilíbrio, maneiras de buscar o equilíbrio para utilizar a inteligência emocional. De uma maneira que você possa não deixar potencializar esse fator negativo, seu humor, né? Você não sim. deixar cair por coisas que são banais. A maioria das coisas que a gente se estressa é banal, é boba, né? Não vai tirar a nossa vida. Exatamente. Eu tenho um projeto que se chama Vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste? É uma pergunta. Ele foi criado para ser um espetáculo teatral, fiquei um ano em cartaz com esse projeto, como produtora e como criadora. Ele tem um livro que conta um pouco da história, por que ele começou, qual é a história dele, e tem o espetáculo, o texto todo do espetáculo. E a gente tem um projeto de uma série ou um longa-metragem que a gente já está negociando aí com o streaming e, se Deus quiser, a coisa vai para frente. Essa é uma frase que eu sempre usei na minha vida. Pô, vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste. Mas, assim, eu resolvi fazer dessa frase um projeto. Na verdade, eu criei o projeto até com outro nome, mas era contando essa história, né? Que a gente não deve deixar de ser feliz por medo de ficar triste, porque eu comecei a entender que as pessoas têm muito medo de tudo, de viver um amor, de mudar de cidade, de trancar a faculdade e fazer outra coisa, de mudar o curso da sua vida em todos os sentidos. Óbvio que a gente não pode ser inconsequente, sair se jogando do abismo o tempo inteiro, né? Mas a gente tem que ter um pouco mais de atitude de ir ao encontro dessa felicidade. Então eu brinco, e brinco não, é uma verdade. Eu todo dia acordo e eu faço uma opção. Eu vou continuar sendo feliz. Às vezes não dá certo, mas eu digo que eu sou feliz sempre. Tem dias que eu estou mais alegre e tem dias que eu estou um pouco triste. Eu estou É, muito mas louca. não, a felicidade é muito complexo para mim, porque eu, particularmente, eu não busco a felicidade, né? Porque felicidade para mim é uma potência, né? A felicidade, você tem picos de felicidade. Você não vai conseguir se manter feliz
né? O tempo todo, não tem como a gente se manter assim, né? Então, assim, eu prefiro muito mais a gente buscar o equilíbrio. A gente Sim, precisa buscar o equilíbrio, a paz. O que, que é o equilíbrio, por exemplo, para mim? Bom, eu estou com as minhas contas pagas, as contas básicas, né? Luz, água, as minhas compras, né? Estou com as minhas contas todas pagas, não estou devendo ninguém, estou com a consciência limpa em relação às outras pessoas, em relação a mim mesmo. Então, isso já me traz equilíbrio. E a partir do momento que eu estou equilibrado, as minhas potências de felicidade elas virão em todo momento, porque eu já estou em equilíbrio. Se eu já estou em equilíbrio, alguma coisa que me deixa feliz vai me deixar realmente feliz. Mas se eu não estiver equilibrado, alguma coisa que me traga felicidade pode também trazer para mim o que está de negativo e me colocar lá embaixo, em picos. Por quê? Porque a ansiedade, a nossa amígdala, ela vai responder a essa felicidade também. Do tipo, quantas vezes você já pensou assim, eu estou tão feliz, está tudo tão bom que alguma coisa de ruim vai acontecer. É justamente isso, porque não é é como se possível, você... alguma coisa vai acontecer. Exato. É porque as pessoas almejam tanto a felicidade antes de buscar o equilíbrio. Então, quando você está em equilíbrio e chega o pico da felicidade, você está confortável, porque você está acima. Quando você descer, vai voltar para o equilíbrio. Mas se você estiver lá embaixo, você ir no pico, a tua amígdala vai fazer você instintivamente trazer os seus problemas para que você desça para baixo novamente, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito nessa questão da felicidade em si, a todo custo, até porque a felicidade a todo custo, ela aumenta a ansiedade, inclusive, porque vira uma pendência, né? Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz. Então, vira uma obrigação, e aí aumenta a tua ansiedade de ter que buscar a Sim, felicidade. aí já era, vai embora, ladeira abaixo. Exato. Então, o que é felicidade para mim? É família, é estar próximo à natureza, ter minhas contas pagas, como eu falei, ter as minhas metas não a tão longo prazo assim, metas de curto prazo para que eu possa ter conquistas mais Sim. próximas, né? E aquelas metas de a longo prazo que sejam metas não tão impossíveis para que eu possa realizar. E aí eu me sinto confortável. Eu gosto mais dessa filosofia de vida. É, eu costumo dizer muito que eu olho sempre o lado cheio do copo, sabe? E eu realmente eu tenho esse olhar para a minha vida, literalmente. Tudo de ruim que aconteceu na minha vida, que eu posso dizer que foi pesado. Vou te dar um exemplo. Eu perdi a minha mãe aos 18 anos de idade. Eu sou filha única, nasci em Petrópolis, uma cidade super, né, conservadora. Meus pais se separaram em 1968, era Cidade feio maravilhosa. casal separado, né? Então, assim, eu sou filha única, dormi praticamente todas as noites da minha vida ao lado da minha mãe, de conchinha, numa cama de casal. E minha mãe faleceu dormindo quando eu tinha 18 anos. É trágico, nossa, é bem trágico, né? Eu gostaria de ter tido minha mãe até hoje, queria que ela estivesse aqui do meu lado, sentada ao meu lado, seria maravilhoso. Mas não foi isso que aconteceu. Óbvio que passado o momento do choque, óbvio que passado tudo isso, eu consegui com muita facilidade mesmo reconhecer que eu fui uma pessoa muito feliz, que eu tive durante 18 anos a minha mãe só para mim, só para cuidar de mim. Ela me deu toda a atenção do mundo, mais atenção do que ela deveria ter dado, inclusive, mas ela foi minha mãe em tempo integral. Eu tive literalmente 18 anos a minha mãe ao meu lado. Eu não posso reclamar dessa experiência. Poderia ter sido melhor? Sim, poderia. Ou não, mas poderia sim. Só que foi muito bom. Eu não posso, e eu reconheço isso, eu não estou me consolando, eu não raciocinei isso me consolando. Eu tenho certeza disso. Parece loucura? Olha,
Mas não, mas isso que você fez é maravilhoso. Você utilizou a inteligência emocional. Você utilizou a inteligência emocional. E você está corretíssima. Por quê? Você viveu 18 anos com a sua mãe, uma intensidade que às vezes pessoas não vivem 60, 70, 80 anos com a própria mãe. Sim, Então valeu a pena. Ou seja, foi tão intenso que valeu a pena para você e te garanto que valeu muito a pena para ela. sim. Perguntar para uma mãe, vale mais a pena você passar 18 anos junto do seu filho ou você passar 50 anos da sua vida separado do seu filho? Eu garanto que vai Sim. preferir 18 anos. Né? É igual o caso da minha avó, por exemplo. Minha avó dizia que ela nunca ia querer que tivesse que tomar conta dela. Minha avó era aquela portuguesona forte, sabe? Que não parava num instante. Sim. E ela sempre dizia isso. Se tiver que alguém tomar conta de mim, eu prefiro morrer. E ela morreu num acidente. Né? Ela morreu ativa, com 70 e poucos anos, num acidente. E o que me confortou foi isso, mentalmente. Eu pensei, ela foi antes que precisasse ser cuidada por alguém e não fosse feliz. Então valeu a pena. Então a É. gente tem que condicionar a nossa mente justamente com pensamentos como esse. Né? Está certíssima a maneira que você condicionou a sua mente. Ótimo, muito bom. Que bom, adorei, 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 adorei. Eu costumo. Eu sou canceriana, então eu sou uma pessoa, obviamente, bastante emotiva, eu sou acolhedora, cuidadora. Tanto é que faço gestão de carreiras de artistas, né? Eu tenho essa característica de gostar de cuidar, de comandar, entre aspas, né? De estar por ali e tal. Eu gosto muito. Mas eu tento juntar a minha emoção com a razão. Eu tive 3 casamentos. Obviamente, a gente sempre sofre no final de cada relação, independente se você teve o desejo de se separar ou não. E eu nunca fiz terapia com frequência. Acabei de mudar essa chave agora, vou começar a fazer. Já procurei uma pessoa e já estou conversando. Mas fato é que nessas épocas de crise de relação, e às vezes até na época da adolescência pesada dos meus meninos, eu procurei a ajuda do Luiz Alberto Pio, que é muito meu amigo e que conhece a minha vida de cabo a rabo, então facilitava muito ter algumas consultas avulsas com ele, porque ele conhecia todo o meu histórico, né? E eu achava curioso que todas as vezes que eu chamava por ele, preciso conversar, posso ir aí, vamos fazer, sei lá, 2, 3 conversas e tal, acho importante. Ele falava, Cláudia, é muito difícil, às vezes, trocar com você, porque você vem com a cabeça tão aberta, você sabe tão bem tudo que está acontecendo, você entende a situação tão profundamente que, tipo, é isso, ok, vem aqui me contar, tá tudo certo. E aí você vai voltar a fazer agora a terapia. E sentir necessidade de fazer a terapia. Na verdade, o que acontece? Eu acho, e já achava há muito tempo, mas me colocava um pouco ao largo disso, eu acho que assim, terapia, assim como teatro, é uma coisa importante para todo mundo em proporções diferentes. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, deveria ter feito um breve curso de teatro, tá? Para se soltar, para conviver, para tudo. E a terapia, eu acho que por um momento, por uma época, por uma fase ou pela vida inteira, tem um valor muito grande para o ser humano, para se reconhecer, para se entender. Eu já passei até por situações no sense. Uma vez eu tive uma referência ridícula de uma coisa e aquilo me grilou de tal maneira que eu só consegui parar de sofrer com esse pensamento quando eu contei para alguém. E na hora que eu verbalizei essa informação que eu tive, que ficou gravada na minha mente, era tão ridículo o que eu estava falando, era tão nonsense, tão absurdo, que na hora que eu falei para a pessoa, gente, que loucura é essa? E aquele grilo saiu de mim. Então, Você eu pode falar experimentei. com o pensamento ou não? Posso te falar, é uma coisa bem ridícula. É bem ridícula. Eu tinha ido a uma quiróloga
ainda solteira, bem jovem. E aí ela foi falando coisas da minha vida muito certinhas. Falou datas aproximadas de grandes perdas da minha vida e tal, e tudo batia muito certinho. E aí ela falou uma coisa, tem um negocinho de dobrar a mão assim e olhar quantos filhos você vai ter. Ela falou, nossa, você vai ter entre 2 e 3 filhos, tem aqui meio 2,5. 2 você vai ter, talvez você tenha o terceiro. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu nem pensava muito em ter filhos. Eu sabia que um dia provavelmente eu seria mãe, mas naquela época não era um foco meu. Você mãe quer ter 2 filhos, 3 filhos, 4. Meu filho mais velho tem 25 anos e quer ter 5 filhos já desde os 17. Entendeu? Eu não tinha esse pensamento. Eu deixei guardada junto com as minhas fotografias. Quando eu me separei do meu primeiro marido, no início do meu casamento com o meu segundo marido, com o qual eu também fiquei 10 anos casada, eu mexendo nas fotos, quando nós nos mudamos de casa, eu achei essa porcaria dessa fita cassete e resolvi ouvir. Quando deu os 2,5 filhos, eu falei, nossa, essa mulher era boa. Porque eu tive uma gestação interrompida aos 5 meses e tenho 2 filhos. Tá aí, ó, 2,5 filhos, bateu. Não bateu? Tudo certo. Só que mais à frente ela falava assim, você vai se separar do seu primeiro marido e vai ficar viúva do segundo. Fabiana, você não tem noção. Eu olhava para o coitado do meu marido na cama, eu falava, eu estou condenando este homem à morte. Porque se eu vou ficar viúva, a pessoa que eu escolhi para casar comigo vai morrer. Ele me pegou chorando de madrugada várias noites. Porque eu ficava, eu tenho que terminar com ele, porque ele não pode morrer. Só porque eu que sou a viúva, ele não pode morrer. Olha a loucura. Um dia eu resolvi contar isso para minha assistente. Só que na hora que eu falei isso para ela, isso é obviamente um absurdo tão grande, até porque eu acredito no livre-arbítrio, eu faço da minha vida o que eu quero e eu mudo meu destino a cada... Aquela mulher condenar uma pessoa que eu nem conhecia à morte. Né? E ele tá vivo, né? Ele tá aí. Ele tá vivo. Ficamos casados Ou 10 seja, anos, nos separamos. Agora, é engraçado isso, porque você sabia que tudo isso que aconteceu... Olha como é que uma ação nossa muda toda a história da nossa vida. Ou seja, você procurou essa pessoa e isso que ela falou para você te causou um trauma. E quando causa trauma, você tem disfunção nesses neurotransmissores, né? E isso é irreversível. Tanto que na pandemia, toda essa disfunção que todos nós estamos tendo, essa mudança, né? Isso, de certa forma, vai trazer alguma coisa lá na frente. Ou seja, a pessoa que tem uma chance, uma probabilidade de ter um transtorno, uma síndrome, aumentam mais ainda as chances de ter um problema como esse. Então, assim, realmente, isso que aconteceu na sua vida pode ser responsável por você ter que procurar um terapeuta, realmente. Porque isso que ela fez pode ter causado uma disfunção, falar isso, né? Eu não vou falar de profissionais em relação a nenhuma profissão, né? Mas Sim. eu acho que quando você envolve vida, é melhor não dizer. É melhor não dizer. Com certeza, não tem a menor lógica, Eu particularmente, eu acho uma irresponsabilidade você falar uma coisa dessa, né? E prejudicou a sua vida. Prejudicou a sua vida. Sim, com certeza. E assim, eu não me lembrava dessa informação até ouvir a fita. Porque, obviamente, na época que ela falou, eu nem dei atenção. Agora, curiosamente, uma das minhas grandes seguidoras, incentivadoras, uma pessoa que está sempre ao meu lado aqui nas redes sociais, é a prima dele, que está aqui
ao vivo e está falando, ele está vivo sim! Tá vivinho, como diz, tá vivinho da Silva. Exatamente, exatamente. Amor, a gente já está com 1h15 de live. Hoje em dia a gente não tem muito mais essa coisa, mas um dia desse eu perdi uma live que eu passei muito tempo e a gente não pode perder essa live. Tem que ficar gravada. Tá Se bom. você puder, mais à frente, a gente faz uma nova live, porque tem um monte de coisa ainda para a gente poder conversar, que eu acho incrível. Acho que assim, a gente pode trocar muito mais coisa. Tenho certeza que todo mundo que está aqui, e principalmente muita gente que assiste depois, porque hoje, com esse benefício de ficar gravado no IGTV, a galera toda se programa para assistir. A galera toda não, mas muita gente se programa para assistir depois. Então, é muito, muito importante deixar gravado, né? Eu acho melhor a gente ir terminando por aqui, para não correr o risco de perder a nossa live. Eu quero te agradecer demais, demais, demais. O papo foi Eu agradeço delicioso. muito o convite, Cláudio. E olha, eu vou aproveitar, mas nessa semana foi aprovado uma teoria minha, um artigo científico foi aprovado, foi publicado inclusive no jornal científico, no artigo científico na Índia e na Inglaterra, em que é uma terapia baseada na ancestralidade, chamada psicoconstrução. Ou seja, eu criei uma teoria de uma terapia nova, que não existia, né, é inovadora. Vamos ver se a imprensa brasileira vai, pelo menos Vai, se ler, Deus quiser. Agora vai. pelo menos ler, porque se a gente for ver a história de Lacan, Freud e outros psicanalistas, eles criaram suas teorias e foram publicadas e a imprensa ajudou nisso, né? Então, o intuito é que essa teoria possa ser vista, publicada, para que possam utilizá-la e melhorar a vida de muitas pessoas, tá? Só com um resumo rápido, a terapia se dá no seguinte motivo. Você ter a consciência do seu trauma para que você possa se curar desse trauma. Mas se o seu trauma estiver também relacionado à sua personalidade com base na sua ancestralidade, ou seja, a partir da genética em si. Então, a gente tem que avaliar a personalidade da pessoa para saber se não só a consciência do problema, do trauma, é o suficiente, ou se tem um fator genético que também influencia naquilo. E aí vai a fundo sobre essa questão. Será que a gente poderia fazer uma live sobre esse tema? Quando quiser. Tão gostoso. Você fala tão bem. Então, você fala bem, pode passa uma energia tão boa. Que bom. Então, vamos combinar para o iníciozinho de janeiro. Depois que a gente desligar daqui, a gente fala em box e combina isso, que com certeza vai ser mais uma live adorável. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso estar com você. Muito bom que o Instagram vai propiciar a gente deixar essa live gravada e muita gente vai ter acesso. Muito obrigada mesmo. E vamos combinar essa live nova. Tá bom. Tá bom? Beijo. Obrigado. Beijo. Obrigado a todos por ter assistido. Obrigadão. Galera, obrigado por vocês terem estado aqui com a gente. É fundamental ter uma galera ao vivo, trocando, perguntando, compartilhando com a gente, realmente participando da live. É muito bom poder deixar gravado para depois, até para vocês poderem rever. Mas para a gente é fundamental ter gente aqui trocando com a gente. É super, super, super importante. Obrigada, obrigada, obrigada. Quem quiser saber mais do meu livro, me chama em box. Eu dou um jeitinho, acabou a pré-venda, mas a gente ainda consegue dar um jeito de tirar nessa primeira tiragem mais alguns exemplares. Só tem que me chamar urgente. Não esquece de entrar lá na Escola Viver de Escrita, que também a gente está cheio de novidades. No Instituto Agora no meu canal do YouTube, pelo amor do Senhor. Sigam o Dr. Fabiano, por favor. Encham eles de pergunta no inbox, que ele responde quando der. Dia 10 agora eu vou fazer uma live, que não é aqui comigo, mas vai ser uma live super bacana no Paradigmas em Desconstrução.
Então vai ser super interessante. Dia 15, a nossa live com o Roberto Berindelli, nossa live mensal. Dia 22, a antropóloga Ilane Jacobi vem com um tema incrível, que é o poder dos influenciadores e das comunidades digitais. A gente vai dar um prosseguimento, inclusive, ao assunto da live de hoje, né? Que é super interessante. E a nossa live no dia 29 vai ser com o Rodrigo Fernandes, inclusive com prática. Estou esperando todos vocês. Por favor, divulguem, compartilhem, comentem, me procurem para o que vocês precisarem. Fiquem com Deus. Uma noite abençoada e uma semana incrível. Beijo, amores. Obrigada, Fabiano. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. Até logo. Beijo, gente. Vou salvar a live, tá? Beijo, beijo, beijo.